O objetivo desta aula é constatar experimentalmente algumas das afirmações feitas na aula teórica sobre força de atrito. E a primeira afirmação que eu quero constatar é justamente o seguinte: foi dito por mim que se o corpo estiver parado e você aplicar uma força, ok? Não necessariamente esse corpo vai entrar em movimento, porque vai surgir uma força de atrito que vai se opor ao deslizamento desse corpo. Enquanto esta força não superar a força de atrito estático máxima, que é aquela força que a gente tem que vencer para que o corpo entre em movimento, o corpo vai estar em repouso. Ou seja, o que é que Marivaldo está dizendo? Que ele vai aumentar gradativamente a força aplicada e a gente vai verificar que o corpo não entra em movimento. O corpo só entra em movimento quando a gente atinge um valor tal para essa força. Ou seja, um valor que vai vencer a força de atrito estático máxima. Enquanto a gente não vencer a força de atrito estático máximo, esse corpo vai ficar parado. Por que vai ficar parado, Marivaldo? Porque a força aplicada no corpo vai ser anulada pela força de atrito, que vai aumentar gradativamente com o aumento da intensidade desta força que eu estou aplicando. Para o arranjo experimental em questão, temos aqui um bloco, ok? Que vai ser o corpo que vai estar submetido à força que eu vou aplicar e ao atrito. E temos também o dinamômetro, que é um instrumento usado para medir força. Então, neste caso aqui, ele é graduado até 5 newtons. O princípio de funcionamento dele baseia-se na lei de Hooke. Ou seja, eu tenho uma mola e quando eu aplicar uma força, essa mola vai se deformar. E nós sabemos que a força aplicada é diretamente proporcional à deformação da mola. Então, à medida que eu aplico uma força, a mola vai se deformando e o cursor ele vai indicando a força que eu apliquei sobre o corpo. Ok? Então vamos lá. E ele vai até 5 newtons. Observe que quando a força reduz, o cursor retorna. Quando a força aumenta, ó, o cursor adianta aqui, indo no sentido de 5 newtons. Então vamos entender agora um pouquinho melhor o atrito. O corpo está sobre a mesa. Existe força de atrito atuando sobre o corpo? Não. O atrito surge quando o corpo ele tem a tendência de escorregar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou aplicar uma força pequena sobre esse corpo. Será que esse corpo entrará em movimento? Então, eu vou aumentando a força aqui, que eu aplico sobre o corpo, gradativamente. Perceba a indicação do dinamômetro. Eu estou aplicando uma força sobre o corpo, e o que é que acontece? O corpo não entrou em movimento. Quem é que está impedindo que esse corpo entre em movimento? O atrito. Qual o valor da força de atrito? Corresponde à indicação do dinamômetro. Por que isso, Marivaldo? Porque o corpo está em repouso. Sendo assim, ó, a força de atrito está anulando a força que eu estou aplicando através do dinamômetro. Então eu continuo aumentando a força aplicada, continuo. Então, durante todo esse período que eu estou aumentando o valor da força, se o bloco se encontra parado, a indicação do dinamômetro, ou seja, a força que eu estou aplicando, coincide com a força de atrito. Vou continuar aumentando para ver o que acontece. Aumentando. Opa, o corpo entrou em movimento. Então, existe uma força a partir da qual o corpo entra em movimento. Ou seja, existe uma força de atrito estático máxima. Ou seja, existe uma força que eu tenho que vencer para o bloco entrar em movimento. A outra afirmação que eu quero verificar é o seguinte: eu afirmei que o coeficiente de atrito estático é sempre maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético. Ou seja, geralmente o que a gente observa para colocar o corpo em movimento é exigido da gente uma força maior do que a força necessária para manter este movimento. Ou seja, a força de atrito que a gente deve vencer para colocar o corpo em movimento geralmente é maior do que a força de atrito
durante o movimento do corpo. Agora eu quero que vocês olhem com mais cuidado o que é que acontece com a indicação do dinamômetro quando o corpo entra em movimento. Observe que a força que eu estou aplicando através do dinamômetro, ela vai aumentando, 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 mas quando o corpo entra em movimento, observe o que acontece com a indicação do dinamômetro. Perceberam que ela reduz? Ou seja, o que indica que depois que o corpo entra em movimento, manter esse movimento é muito mais fácil. Ou seja, traduzindo, a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático máxima. Ou seja, que é a força que eu tenho que vencer para o corpo entrar em movimento. A outra afirmação que eu quero comprovar é justamente o seguinte: é demonstrar que realmente a força de atrito não depende da área que está em contato. Agora, a fim de mostrar que o atrito não depende da área do corpo que está em contato com a superfície, então o experimento é o seguinte: eu tenho aqui esse bloco e o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse bloco segundo essa área menor e vamos ver a indicação do dinamômetro. E depois vou arrastar este mesmo bloco segundo essa área aqui maior. E o que é que eu quero mostrar? Que a força de atrito, ela não vai depender desta área que eu vou colocar o corpo em contato com a mesa. Agora eu vou aplicar uma força no bloco de tal forma que ele tenha um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque eu quero garantir que a indicação do dinamômetro coincida com a força de atrito. Só que desta vez o bloco vai estar em contato com a mesa através de sua área menor. Então vamos ver qual a indicação do dinamômetro. Agora vou repetir o procedimento, vou aplicar uma força através do dinamômetro de tal forma que o bloco adquira um movimento retilíneo uniforme, para garantir que a força indicada no dinamômetro coincida com a força de atrito. Porém, agora, o bloco está em contato com a mesa através de uma face que tem uma área maior. Vamos ver qual é a indicação do dinamômetro. Outra afirmação que eu fiz foi que a força de atrito é diretamente proporcional à normal. Ou seja, Φ é igual a normal vezes μ. Que inclusive é bom botar na cabeça que não é uma relação vetorial. Tá ok? Porque inclusive observe, μ é um número, é uma constante. N é um vetor, né? A força normal. Φ é um vetor. Então observe que Φ, se fosse uma relação vetorial, Φ e normal teriam que ter a mesma direção e o mesmo sentido, já que um vetor é igual a um número vezes o outro. Então, isso não poderia acontecer de jeito nenhum, uma vez que a gente sabe que Φ está na direção das superfícies que estão em contato e a normal é perpendicular à superfície. Então, não estaria correto se fosse uma relação vetorial. Esta relação é uma relação, tá ok? Entre a normal e a força de atrito, mas uma relação entre os módulos dessas forças. Então, para demonstrar essa proporcionalidade, o que foi que eu fiz? Eu peguei um bloquinho e peguei 3 bloquinhos idênticos e colei, a fim de garantir que eu tenho 2 blocos com a seguinte relação: o peso deste é 3 vezes o peso deste menor. E quando eu colocar sobre a mesa, eu garanto também que a reação normal sobre o bloco maior é o triplo da reação normal sobre o bloco menor. E eu quero saber justamente, se eu tripliquei a reação normal, qual vai ser o comportamento da força de atrito. E agora, eu quero discutir com vocês o seguinte: e se eu abandonar um corpo num plano inclinado com atrito, qual a aceleração deste corpo? Vamos ver? Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? A normal, o peso
e a força de atrito. Marivaldo, por que a força de atrito aponta para cima? Porque a tendência desse corpo é escorregar para baixo. E o atrito, ele sempre se opõe à tendência de deslizamento do corpo, tá ok? Então, vamos aqui decompor o peso. Eu tenho aqui Px, tenho aqui Py. Como não tem movimento nesta direção, normal é igual a Py. E Py a gente sabe que é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano. Ou seja, a reação normal vai ser mg, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Agora, nessa direção, como é que fica? Ah, peraí, essas duas forças se anularam, então sobraram essas duas. Se o corpo tiver de entrar em movimento, para onde ele vai? Ele desce, não é isso? Então vamos ver como é que fica. Duas forças de mesma direção em sentidos contrários, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Como a tendência desse corpo é descer, a gente acredita que Px é maior que Φ. Então vamos nessa. Vou ficar com Px menos Φ igual a massa vezes a aceleração. Px a gente sabe que é o peso vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Φ a gente sabe que é normal vezes μ. O peso do corpo é m vezes g, vezes seno de alfa, menos a normal foi mg cosseno de alfa, ó, vezes μ, que é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é g seno alfa, menos g cosseno alfa vezes μ. Ou seja, a aceleração, colocando g em evidência, vai ser g seno de alfa menos cosseno de alfa vezes μ. Sim, Marivaldo, e onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte: a aceleração adquirida por um corpo que desliza num plano inclinado com atrito, submetido apenas à ação da força normal do peso e da força de atrito, essa aceleração não depende da massa. O arranjo experimental agora tem como objetivo demonstrar que um corpo que desliza no plano inclinado com atrito, a aceleração desse corpo não depende de sua massa. Então, para isso, vou pegar dois corpos cuja superfície que eu vou colocar em contato com a superfície do plano inclinado é a mesma, porém as massas são diferentes. E vamos verificar que, apesar das massas serem diferentes, eles vão ter a mesma aceleração ao deslizar nesse plano inclinado com atrito. Então aqui é um experimento que eu pretendo mostrar que podemos reduzir o atrito usando o artifício que é criar um colchão de ar entre o CD e a mesa. Observe o que é que acontece quando eu tento aplicar uma força aqui no CD, fazendo com que ele se movimente na mesa. Então observe que ele não desliza com facilidade, mesmo aplicando uma força relativamente grande, ele não tem essa facilidade. Mas quando eu encher de ar essa bexiga, quando eu soltar, possibilitando que esse ar saia por baixo do CD, vai se formar um colchão de ar entre o CD e a mesa, o que vai facilitar o deslizamento, uma vez que eu vou reduzir o contato entre o CD e a mesa, reduzindo dessa forma o atrito. Então, para finalizar, vem a questão: Marivaldo, como é a força de atrito nas rodas de um carro? Depende se ele é de tração traseira ou tração dianteira. Sim, mas o que é que a tração tem a ver com isso, Marivaldo?
Quando o carro é de tração dianteira, isso indica que as rodas dianteiras estão ligadas, estão conectadas ao motor do carro. Isso significa que a rotação do motor é transferida para a rotação dessas rodas. E daí? E daí que essas rodas elas vão jogar o chão para trás. Como reação, o que é que o chão vai fazer com elas? Empurrar para frente. Ou seja, a força de atrito nas rodas de tração dianteira, ela aponta para frente. Agora, e as rodas traseiras, Marivaldo? O motor não está imprimindo o movimento a essas rodas. Simplesmente essas rodas querem acompanhar o carro. Ah, então, o que é que acontece? Essas rodas elas querem deslizar para frente. Então, o que é que o atrito vai fazer? Vai se opor a essa tendência. Então, a força de atrito vai ser uma força aplicada, ó, para trás. Então, assim que ficaria a indicação das forças de atrito no carro de tração dianteira. Agora, no caso de um carro com tração traseira, quem é que está jogando o chão para trás? Quem é que está conectado diretamente ao motor? O motor está transmitindo o movimento de rotação para a roda traseira. Então ela está jogando o chão para trás. E o chão vai reagir aplicando uma força que aponta para onde? Para frente. Ok? E mais uma vez, o que é que a roda dianteira quer? Deslizar para frente. Então o atrito vai contribuir com esse deslizamento? Não. Então ele vai aplicar uma força nas rodas dianteiras, se opondo a esse deslizamento para frente. Então esta força vai apontar para onde? Para trás. Então esta seria a indicação da força de atrito num carro de tração dianteira e esta seria a indicação das forças de atrito num carro de tração traseira.